Aleluia, paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Estou muito feliz pela oportunidade, obrigado, Pai, por essa oportunidade. E eu queria nessa noite que você fechasse seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Jesus, porque o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus que está constantemente demonstrando o teu amor por nós, demonstrando teu afeto, teu carinho, Jesus, tua grande misericórdia e a tua graça transbordante. Espírito Santo, nós somos agraciados por ti, por estarmos nesse momento, podendo entregar tudo que temos e que somos, Espírito Santo. Que o Senhor abra, Senhor, as janelas do céu e derrame sobre nós essa visão espiritual. Que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem nos direcionado, Espírito Santo. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e que nenhum ladrão da palavra venha roubar aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações. Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua doce voz, e nós agradecemos a ti por essa manhã, por aquilo que o Senhor já fez e irá fazer por nós, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a cada dia que passa eu fico mais impressionado, como o nosso Senhor, Ele é incrível. Pode tomar o seu assento. Na sexta-feira eu estava conversando aqui um pouquinho antes do ensaio, e eu estava conversando com o Luan, e aí logo em seguida o Júnior veio, o Samuel veio também, e aí a gente começou a conversar ali, e Deus começou a ministrar no meu coração que, eu sei que você entende isso, mas Deus tem feito grandes coisas aqui sobre nós. E é nítido aquilo que o Senhor está movendo as nossas estruturas, aquilo que Ele está fazendo sobre nós, isso daí é nítido. Os frutos que nós temos gerados, aquilo que está sendo ministrado, isso é muito claro. E eu estava falando com eles um pouco antes que os nossos cultos, eles têm que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não somos nós que devemos escolher as músicas, não somos nós que devemos escolher aquilo que é ministrado na abertura, aquilo que é ministrado no louvor. Não, mas é o Espírito Santo que tem que conduzir aquilo que Ele tem para falar para a igreja. E aí eu estava falando com eles, e a gente estava conversando que a gente espera pelo momento em que a gente vai viver plenamente isso. Em que os louvores que forem cantados, ele tem ligação com a palavra, aquilo que é ministrado vai ter ligação com a ministração do Espírito Santo para as nossas vidas. E a gente concordou sobre isso, a gente falou assim, não, para isso acontecer nós precisamos ter uma coisa, vida com Deus. Se nós temos intimidade com o Pai, vida com Deus, tudo isso acontece, porque já não é mais as nossas vontades, mas é aquilo que Ele tem para nós. E eu fico maravilhado com Deus, porque já no início da ministração do louvor, aquilo que estava sendo cantado aqui, o Samuel ministrou algo daquilo que Deus colocou no meu coração, e ele disse, muitas das vezes nós somos sozinhos, mas Deus colocou sobre nós uma igreja, Deus colocou sobre nós pessoas que vão cuidar de pessoas, e é sobre isso que eu queria falar com você, porque o tema da minha mensagem é esse, discipulado, o modelo de Jesus. Eu creio que Deus tem derramado sobre nós uma unção de gerar filhos, gerar frutos. E nós já vemos vários filhos, vários frutos aqui, de pouco tempo. E filhos que já dão frutos e geram mais frutos, mas uma coisa que eu queria dizer para você. Eu fui discipulado minha vida inteira. Eu sou filho de pastor, cresci dentro da igreja. Talvez minha mãe fala que eu em pouco tempo já estava na igreja, em pouco tempo ela já estava me apresentando na igreja. Então minha vida inteira, esse lugar foi um lugar onde eu me senti que sempre foi a minha casa. E eu cresci nessa igreja, meus pais me dando uma educação, me mostrando o que era o certo, me mostrando qual era o caminho que eu devia seguir. Mas eu também tive outras pessoas que foram pilares para que eu pudesse estar aqui em cima hoje ministrando.
teve alguns líderes que passaram pela minha vida que foram um pivô daquilo que eu me transformei hoje. E isso moldou muito o meu caráter. Mas isso foi de uma forma meio que... não foi aleatória, mas foi de uma forma em que eu não via aquele discipulado mesmo. Talvez eram pessoas que eram meus amigos, eu tinha um amor, um carinho, e aí eles iam ministrando sobre mim durante várias etapas da minha vida. Mas até que então a gente foi... meu pai recebeu a direção de Deus para a gente estar passando por um evento muito importante que acontece numa igreja lá em Marília, que é a PIB, uma igreja que é referência na cidade, e a gente passou por um encontro que ele chama imersão. E nesse encontro Deus abriu os meus olhos em relação ao discipulado. Naquela igreja foi ministrado muito a diferença de uma igreja de eventos e uma igreja que está no modelo do Novo Testamento, o modelo da igreja primitiva, aquela igreja que era nas casas, a igreja que hoje nós estamos vivendo nas nossas igrejas, que é a igreja em pequenos grupos, os pequenos encontros que vão nos moldando, nos forjando para que nesse grande encontro que nós temos, a gente apenas entregue a Ele tudo aquilo que nós estamos sendo ministrados na nossa semana. E ali falava sobre o discipulado. E aquilo ministrou muito no meu coração, o discipulado 1 a 1. É como se fosse aquela pessoa que você tem uma certa admiração e ela vai sentar contigo para vocês conversarem coisas específicas sobre a vida. E aí eu comecei a fazer isso na minha vida, só que com o tempo eu acabei me perdendo sobre isso. E para encurtar um pouco, meu pai ele me colocou como líder de jovens, e quando eu comecei a liderar os jovens aqui dessa igreja, eu já lembrei desse modelo em que eu aprendi lá na PIB em Marília, e eu falei assim, vamos aplicar isso. Sentei com a equipe de staff, a equipe que está à frente, que lidera alguns departamentos do Ministério de Jovens, olhei para eles e falei assim, pessoal, é essa direção que Deus está dando, é isso, e tem uma coisa que eu quero aplicar com vocês, que é o discipulado 1 a 1. Nós vamos começar a sentar toda semana para conversarmos sobre determinados assuntos da sua vida. E beleza, falei isso para eles, e aí falei assim, Alessa, você vai discipular tal pessoa vai discipular tal pessoa, e eu vou discipular os meninos. E eu comecei a pegar para pensar sobre esse discipulado. E acontece que logo começou a vir as ideias dos cultos, a correria do dia a dia, e logo eu já não estava fazendo mais o discipulado. Porque discipulado dá trabalho. Dá trabalho cuidar de pessoas. Você ser um instrumento na vida de pessoas dá trabalho, não é fácil. Lidar com pessoas não é simples. É como a gente cuidar de pessoas que às vezes são rebeldes, não querem saber de nada. Você dá o direcionamento daquilo que Deus ministrou no seu coração e muitas das vezes fazem totalmente ao contrário. É como ter um filho. Muitas das vezes meu pai me falava, Luiz, faz tal coisa, e eu não fazia. Porque ter um filho é assim. Eu não sei como é ter um filho, ainda não tenho. Logo, logo vou ter, em nome de Jesus. Terra. Por mim eu já teria uns 5, tá? Mas eu sou filho, eu sei as coisas que eu fiz. E com isso, eu comecei a ser trabalhado por Deus por um discipulado que eu fiz. Eu deixei de fazer o discipulado com todos os meninos, não fazia isso com ninguém. Só que teve um menino, cara, que esse menino, eu tenho um amor por ele, cara, porque ele abriu os meus olhos sobre isso. Luquinha, eu te amo, cara. Você foi um instrumento de Deus na minha vida. E o Luquinha
foi a pessoa que olhou para mim e falou assim: Luiz, dava quarta-feira, ele olhava para mim e falava assim: Luiz, já pode descer para a igreja para a gente fazer o nosso discipulado? Aí eu olhava, eu estava no meio de uma reunião, às vezes estava num trabalho, eu falava assim: nossa, o discipulado com o Luquinha. Aí eu já pegava o meu computador e falava assim: pessoal, tem que sair, eu tenho um compromisso agora. Pegava o meu carro e vinha direto para a igreja. Às vezes eu chegava, ele já estava na porta da igreja me esperando. E a gente começou a trabalhar um discipulado. E ele me contou várias coisas da vida dele, problemas que ele estava tendo. E discipulado é algo que é específico de vida por vida. Porque às vezes você vai pegar um discípulo que às vezes ele não vai conseguir se abrir com você totalmente. Porque discipulado nada mais é do que você ter intimidade com a pessoa, você caminhar junto, você crescer junto com essa pessoa. E como você cresce com uma pessoa que você não tem intimidade? Como você caminha com uma pessoa que não tem intimidade? Você se abre para um cara que você encontrou na rua? Não. Você se abre para o seu melhor amigo, para aquela pessoa que você caminhou junto, você lutou, teve dias que às vezes você passou, sofrimentos que só você sabe o que você passou, mas tinha amigos do seu lado. Tinha pessoas que sofreram com você. E é isso que é o discipulado, é caminhar junto, é trabalhar junto. E eu comecei a caminhar com o Luquinha. Ele foi um instrumento de Deus para me obrigar a entender o meu chamado como cristão. E chegou um dia que eu não via a diferença que eu fazia na vida dele. Eu às vezes olhava para aquilo que a gente estava fazendo e eu achava às vezes, está sendo só mais uma conversa, está sendo só mais uma coisa que eu falo para ele. Até que um dia, num pequeno grupo de jovens que a gente estava lá, ele olhou para mim e falou assim: Luiz, você não imagina a diferença que você tem feito na minha vida. Luiz, e ele falou essa palavra, isso, cara, veio com uma facada no meu coração. Ele falou assim: Luiz, você mudou a minha vida. Porque discipulado é isso. E a partir desse dia, Deus tem ministrado no meu coração sobre discipulado. E eu queria pensar com você, o que é o discipulado? Qual que é esse modelo que Jesus implementou? Porque não foi o homem que colocou isso, querido. Discipulado foi algo que foi estabelecido por Jesus. Jesus, ele veio com esse modelo. E uma coisa nós cantamos aqui: nosso Deus é o Jeová Jirê. Ele é aquele que é um Deus onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que é o Yeshua, o Deus que veio aqui na terra, sofreu por nós, fez vários milagres. E aí nós olhamos para aquilo que nós fazemos como igreja e nós pensamos que nós, humanos, meros mortais, podemos ter uma ideia mais mirabolante daquilo que Jesus implementou. Não faz sentido. Nós devemos seguir aquilo que Ele estipulou como igreja. Ele estipulou como aquilo que devia ser feito. E isso é tão verdade porque se nós formos pensar no discipulado como modelo feito por Jesus, nós devemos pensar um pouco na ideia e na importância disso. Nós somos intitulados como crer. Como que as pessoas nos chamam no mundo lá fora? Crente, cristão. Crente é mais uma questão que deriva da palavra cristão. E vamos pensar um pouco então sobre isso. Se você for abrir a sua Bíblia e começar a estudar sobre esse tema, por que nos chamam de cristão? Se você abrir a sua Bíblia e começar a estudar sobre isso, você vai ver apenas 3 vezes na Bíblia essa palavra ser dita. Apenas 3 vezes. Em Atos 11, em Atos 26 e em 1 Pedro 4. São as 3 vezes que essa palavra aparece, cristão. E essa palavra, ela sempre aparecia vinda de uma questão que era como? Eram as pessoas de fora dizendo assim: olha ali, um cristão.
olha ali um cristão. Era dessa forma que era falado essa palavra cristão. Mas se nós formos pensar na palavra que era utilizada por Jesus, a palavra que era utilizada no meio das pessoas que seguiam a Jesus, que estavam ali constantemente trabalhando, sendo trabalhados por Jesus, sempre a palavra que vai aparecer é discípulo. Essa palavra que é mathetes no grego, ela significa aprendiz de Cristo, seguidor de Cristo. E diferente do cristão, essa palavra aparece 246 vezes apenas no Novo Testamento. E isso é a importância que nós vemos desse tema, do discípulo, do discipulado. E quando eu penso em discípulo, me veio um texto que é um dos textos talvez que nós mais conhecemos, nós sabemos aquilo, que é o nosso chamado universal. Você não nasceu por um acaso. Você não veio para esse mundo por um acaso, apenas para viver a sua vida, para ter um trabalho, para buscar ter boas condições de vida. Você não nasceu por isso, você nasceu por um propósito, por um chamado. E esse chamado é um chamado universal, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 28, que nós vamos pensar um pouco sobre esse texto. Mateus 28, a partir do verso 18. Todos acharam? Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o nosso chamado universal. Um chamado que Deus convoca o quê? Todos. Deus não fala apenas alguns. Não, isso é um chamado que é para todos. Todos nós que somos seguidores de Jesus. E aí eu penso, a palavra de Deus fala: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado, fazer discípulos. Mas o que é um discípulo? O que é um discípulo? E eu começo dizendo para você o que é um discípulo, já o que vem no texto do verso 18. Eu queria que você entendesse uma coisa quando você for ler a palavra de Deus, querido. Nada que é colocado na Bíblia está lá por um acaso. Tudo tem um link, tudo tem uma coisa que liga na outra. E o verso 18 é uma dessas coisas. Que ele diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu já queria que você guardasse isso no seu coração. Entenda uma coisa: ser discípulo é colocar Jesus no centro. Ser discípulo é você colocar Ele no lugar que é o primeiro, é a prioridade. Não é à toa que Jesus iniciou a grande comissão. Quando você for abrir a sua Bíblia, você vai ler. Lá no subtítulo do tema vai estar escrito assim, ó, a grande comissão. E ela inicia no verso 18. E não é por um acaso, às vezes nós olhamos, por que Jesus falou que toda autoridade me foi dada no céu e na terra? E aí depois ele vem, ide e fazei discípulos. Porque ele está mostrando que Jesus, ele está querendo dizer que ele é soberano.
Nada pode tomar o lugar que é de direito dele. Nada pode ocupar o lugar que é de Jesus. Se nós queremos fazer discípulos, se nós queremos ganhar o mundo lá fora, se nós queremos ganhar pessoas, dar frutos, fazer essa operação André que Deus colocou no coração dos nossos pastores, se nós queremos gerar filhos, nós não podemos gerar filhos se Jesus não é o centro. Então o primeiro lugar das nossas vidas tem que ser Ele. Por quê? Porque Ele é soberano. E a prova disso é que Deus nos chama de uma forma específica. Quando nós formos olhar ali em Marcos 12, o verso 29 e 30, que Jesus é perguntado pelos fariseus: Jesus, e qual que é o maior mandamento de todos? Jesus começa dizendo o quê? Respondeu Jesus: o principal é: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Se nós formos pensar, muitas das vezes nós somos perguntados: qual que é o primeiro mandamento? Aí nós falamos: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Mas não é esse. O versículo, ele sempre se inicia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ele vai se iniciar: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Porque isso está querendo dizer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o único, Ele é o primeiro, Ele tem que ser aquele que governa as nossas vidas. Porque Ele coloca a gente num lugar de quê? De dependência. Quando nós dependemos dEle, quando nós somos totalmente dependentes daquilo que Ele tem sobre nós, nós deixamos de viver as nossas próprias vontades. Nós deixamos de viver aquilo que o nosso coração, às vezes os nossos desejos querem. E nós passamos a viver a total dependência de Deus. Mas muitas das vezes nós queremos realizar os nossos sonhos, nós queremos buscar as nossas coisas terrenas, não que não seja importante. Sim, você deve buscar uma vida boa, você deve buscar as coisas, às vezes o melhor para a sua família, um bom emprego, um bom estudo, você deve buscar isso sim. Mas isso não é o primordial. O primeiro lugar sempre tem que ser Deus em nossas vidas. Porque ser discípulo é você abandonar tudo que te prende. É você seguir a Jesus independente de qualquer coisa. Quando nós vamos olhar ali o Velho Testamento, em que nós vemos esse papel de discipulador e discípulo, na minha ideia, naquilo que eu conheço sobre a Bíblia, já me vem um personagem bíblico muito forte, que é Elias e Eliseu. Quando Elias chama Eliseu para ser um discípulo, para ser um seguidor de Elias, Eliseu ele pega e faz o quê? Ele abandona todas as suas coisas, vende tudo, deixa tudo para trás, abandona tudo e vai seguir o seu discipulador. Vai caminhar com Elias. E não é à toa que Eliseu ele recebe porção dobrada daquela unção que tinha sobre a vida de Elias. Porque ele abandona tudo e vai ser um discípulo. E quando eu penso nisso, que nós devemos abandonar tudo que te prende. Talvez você é uma pessoa que você queira seguir a Jesus. Mas Jesus ele pede para você às vezes dar o teu dízimo. E você não tem a liberalidade no coração de dar o teu dízimo. Às vezes é porque Mamon está governando a sua vida. Ou às vezes tem um pequeno grupo na quinta-feira e você sai do trabalho na quinta-feira e muitas das vezes você está cansado. O trabalho te sugou. E você olha e fala assim: não vou participar desse pequeno grupo não. Deixa para o pessoal que está na liderança. Ou às vezes, o pastor ele vem com uma campanha aqui nessa igreja que você deve colocar o seu joelho no chão e chorar por vidas. Chorar por 3 nomes. Orar por elas. Dedicar tempo. E você olha e fala assim: nossa, isso dá trabalho, eu não quero. Quando nós entendemos que nós somos discípulos de Cristo, aprendizes daquilo que Ele colocou no nosso coração, nós entendemos que não é sobre nós.
Aquilo que nós vivemos nessa terra não é sobre nós, não é sobre eu e sobre você, mas é sobre Ele, é tudo sobre Ele. As nossas vidas, elas começam a ter um propósito, a ter um direcionamento de Deus, e nós começamos a gastar as nossas vidas por Ele, a gastar o nosso dia, a gastar o nosso tempo por Ele. Porque quando nós olhamos todos os discípulos que Jesus chamou, quando nós olhamos quando Jesus chamou Simão, Pedro, quando Ele chamou André, quando Ele chamou Tiago, quando Ele chamou João, todos esses homens, Jesus olhou para eles, todos eles estavam lá pescando, arrumando as suas redes, e Jesus olha para ele e fala assim: ei, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens, abandona tudo e siga-me, deixa tudo para trás e siga-me. Esse é o chamado de Jesus para nós. Jesus nos chama todos os dias para nós deixarmos para trás tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende, a nossa vida secular. Porque eu queria dizer uma coisa para você, querido, não existe vida secular, é tudo para Ele. O seu trabalho é para Ele, a sua vida é para Ele, a sua casa, a sua família, os seus filhos não são seus, são deles. Tudo é para Ele. Quando nós entendemos isso, que Deus nos chama para abandonar tudo, deixar tudo para trás e seguir a Ele, Ele está dizendo, é dependência, confia em mim, confia que eu vou fazer além daquilo que você pensa. É a palavra de Deus. Ela diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É todas. Não é a vida relacional, não é a vida profissional, não é o financeiro, não é, é tudo. Deus fala que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dEle, aquilo que Ele nos chama para fazer, todas as demais coisas Ele cuida. E a bênção de Deus não é uma bênção que a gente pode medir. A palavra de Deus diz que Ele vai derramar sobre nós uma bênção, que é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Boa medida, já é grande. Recalcada, você aperta, ainda para caber mais. Sacudida, você ainda mexe um pouquinho para tentar caber um pouco mais. Mas mesmo assim, a bênção do Senhor, ela transborda. E sabe por que ela transborda? Ela transborda não é para que você se exalte. Ela transborda não é para que você tenha muitas coisas, não. Ela transborda porque à medida que você transborda, aquilo que vai derramando, aquilo que vai gerando sobre você, vai pegando novas pessoas, vai abençoando novas vidas que estão ao seu redor. É isso que acontece. Porque aquilo que Deus tem para nós é grande, é muito maior do que a gente imagina. Mas é tudo muito lindo isso. Mas eu queria ministrar algo também sobre vocês que às vezes vai ser um pouco duro. Talvez você possa olhar, Luiz, mas eu estou evangelizando, eu estou orando lá por pessoas, eu estou nessa operação, eu peguei o panfletinho, eu estou orando por pessoas. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês que às vezes vai ser forte. Mas se nós enchermos todos esses bancos aqui que estão vazios, se nós ocuparmos toda essa galeria de pessoas, se nós fizermos tudo isso, e enchermos essa igreja, não quer dizer que nós estamos seguindo aquilo que Deus tem nos chamado. Porque colocar pessoas aqui, não quer dizer que nós estamos vivendo o chamado dele para nós. Sabe por quê? Porque apenas gerar filhos não é o suficiente. Apenas você evangelizar e essas pessoas virem aqui na frente, aceitarem Jesus como seu Salvador, e ali acabar, nós não estamos fazendo nada. E é por isso que se eu perguntar para vocês uma coisa, pega na sua memória, agora começa a refletir um pouco comigo.
Quantas pessoas que vocês já conheceram, que às vezes já sentaram do lado aí, ó, de vocês? Quantas pessoas que vocês já evangelizaram, já gastaram o seu tempo, que já tiveram sentado nesses bancos onde vocês estão, que hoje já não estão mais? Porque apenas gerar filhos não é o suficiente. E sucesso não é gerar muitos filhos. O sucesso da igreja não é isso daqui estar cheio. Porque nós podemos estar gerando órfãos. E eu falo isso para vocês de acordo com a palavra de Deus. Eu quero que você se lembre um pouco da história do Antigo Testamento. Existia um homem que ele era sumo sacerdote. Ele era o juiz da época. Ele gerou filhos. E esses filhos viam o seu pai, às vezes na igreja, no templo, entrando no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício ao Senhor, derramando a sua vida, os seus dias, governando uma nação, governando a nação de Israel. Mas mesmo assim, eles se perderam. E tiveram vários desses filhos. Mas um especial foi os filhos do profeta, do sacerdote Eli. Os filhos deles faziam coisas, atrocidades dentro do templo. Eram filhos de um sacerdote. Até que então o sacerdote morre. Um dos seus filhos, Finéias, ele morre na batalha também. E ele tinha tido com a sua mulher, um filho estava na barriga da sua mulher. E quando essa mulher descobre que o sacerdote ele morre, que Finéias morre na batalha, ela dá à luz a um filho. E esse filho, acontece que os seus pais morrem a sua mãe, a hora de dar à luz, ela morre. E aí o que acontece? Qual que é o nome que se dá para esse filho? Icabó. Foi-se a glória de Israel. Esse é o contexto de um filho gerado dentro do templo. Um filho que ele nasceu órfão. Por quê? Muitas das vezes nós temos ganhado almas, nós temos pregado o evangelho, mas nós não temos feito o discipulado, que é o cuidado. Gerar filhos não adianta se você não cuida deles. Se você tem um filho e você o abandona, como que esse filho vai crescer? Só se for pela misericórdia de Deus que esse filho não cresça revoltado, porque ele não teve o cuidado de um pai. E muitas das vezes nós ganhamos almas, nós choramos por elas, aí ela vem aqui, ela aceita Jesus, ela até passa pelo discipulado do batismo, e aí ela pega, desce as águas batismais, e depois disso a gente fala, está formado, deixa agora seguir com as próprias pernas. Agora me fala uma coisa, quando você tem um filho e ele começa a crescer, ele sai, você já não amamenta mais ele começa a andar. Começou a andar, está andando sozinho. Você já larga ele? Já abandona? Deixa, está andando sozinho, agora ele se vira. É assim? Não. Porque quando nós entendemos a importância daquilo que Jesus praticou com os discípulos, Jesus, quando chama os discípulos, ele começa a estabelecer um método ali. O método que é assentar-se à mesa. E isso é tão prova porque quando nós vamos ler ali em Mateus 28, a segunda parte, o verso 19, ele vem e diz assim: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso já é uma ordenância de cuidado, porque não é só a gente fazer discípulos, vem um próximo passo, nós precisamos batizar eles.
E foi tão gostoso o último batismo que nós tivemos aqui. Nós sentimos esse amor, porque eu não sei se vocês sentem isso, mas eu quando vejo pessoas batizando que nós estamos cuidando, a gente sente, nossa, eu acho que é um sentimento que nós olhamos falando assim, nossa, tem feito efeito, valeu a pena. E é tão gostoso isso, porque isso é um mandamento que Deus nos dá. Quando nós evangelizamos, quando nós geramos frutos, nós precisamos levar eles para o batismo. E o que significa o batismo? O batismo é a morte para nós mesmos. A morte dos nossos desejos é exatamente o significado de um discípulo. É a gente morrer para as nossas vontades e começar a viver as vontades de quem? Dele. É a morte do antigo homem e nasce um novo homem em Cristo, que entende que ele deve viver todos os seus dias para cumprir a grande comissão. Só que o texto não para ali, querido. O texto da grande comissão, daquilo que Deus nos chama, ele não para no batismo. E muitas das vezes nós trabalhamos dessa forma. Batizou, legal, vem para a igreja, escuta a palavra que é ministrada ali, tá bom, tá suficiente. Não, não é assim. Porque o texto ele continua, e ele vai dizer ali no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é um discipulado? O discipulado é um relacionamento que visa levar as pessoas a ser como Jesus. Se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos levar as pessoas que estão ao nosso redor para ser como Jesus. Nós precisamos fazer a diferença no mundo, no ambiente em que nós vivemos. Nós fomos chamados para mudar a nossa geração. Assim como foi ministrado, nós vemos que cada dia mais a volta de Jesus, ela parece eminente. Está às portas. O Espírito Santo está nos enchendo de eu acredito que Ele tem colocado nos nossos corações algo que Ele está abrindo os nossos olhos espirituais para vermos cada vez mais que a volta dEle está mais próxima. E Deus nos chama para ter esse relacionamento tão profundo, porque o discipulado é isso. O discipulado é aquele relacionamento que você tem que criar com as pessoas que estão ao seu redor, que é tão profundo que a pessoa ela se sente confortável, ela se sente tranquila em pegar e em se abrir com você, em dizer o pecado dela, em dizer as dificuldades que ela está passando. O discipulado tem que ter essa conectividade, tem que ter essa conexão entre as duas partes, em que a pessoa ela vai sentar com você e vai dizer assim, olha Nani, eu estou passando por um problema que você não acredita, eu não sei mais o que fazer. Ou Ju, eu não sei o que fazer, cara, eu estou tendo um problema no meu trabalho que eu não sei qual que é a direção. Qual que foi a última vez que uma pessoa que você evangeliza, uma pessoa que você dedica a sua vida, chegou para você e disse assim, ô Maicon, o que eu faço, cara? Eu não sei o que eu vou fazer. Qual foi a última vez que pessoas te procuraram para você ser instrumento de Deus, boca de Deus na vida delas? Qual foi a última vez? Porque Deus nos chama para fazer esse modelo que nós vamos impactar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Porque foi isso que Deus fez. Quando nós olhamos o que Jesus fez constantemente com os discípulos, tudo aquilo que Ele fez com eles, foi simplesmente cuidar, foi simplesmente ensinar eles, ensinar naquilo que eles deviam fazer. Eu posso citar vários exemplos. Quando Jesus chama os discípulos para irem orar com Ele, e aí Jesus pega, vamos orar, eles pegam e fazem o quê? Dormem. Jesus volta e fala assim, vocês estão dormindo? Vamos orar, nós precisamos vigiar. Pedro, vigie comigo. Ele diz assim ainda.
E aí Jesus vai orar, ele sai do lugar onde eles estavam, quando ele volta, dormindo de novo. E mais uma vez acontece, Jesus fala com eles, vocês têm que orar, vocês têm que orar, vocês têm que orar. Ele sai de novo, quando ele volta e fala assim, mas vocês estão dormindo de novo. É chegada a hora em que eu vou ser levado, crucificado, e vocês, ao invés de vigiarem comigo, estarem em oração pelaquilo que eu vou passar, vocês estão dormindo. Você acha que isso não era um ensinamento? Jesus estava dizendo, eu vou passar por uma tribulação muito grande. Jesus estava forjando eles para que quando chegasse o dia de Pedro ser morto por ele estivesse pronto. Em que João fosse morrer por ele crucificado, ele estivesse pronto. Jesus estava cuidando com eles na mesa. Não era um culto. Era um tempo exclusivo que Deus estava cuidando deles, mostrando para ele, oração. Oração é o caminho. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós entendemos que nós devemos nos entregar por completo, colocar sobre Ele todas as nossas aflições, Ele trabalha a nosso respeito. Jesus estava dando um ensinamento ali. Uma outra vez em que Jesus adverte Pedro, Pedro diz assim, não, você não vai morrer não. Aí o que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Vocês acham que era de boinha? Discipulado, às vezes, você tem que confrontar o seu discípulo. Quando você vê que ele está caminhando para aquilo que não é direção dele, você vai chegar para ele e falar assim, você vai para o inferno. Esse é o caminho de morte, caminho de perdição. Se você continuar nesse pecado, você vai morrer. Às vezes não é morte física, mas é morte espiritual. Jesus estava constantemente sentando com eles, ensinando. Jesus demonstrava a cada passo algo diferente. E o discipulado é assim, é você cuidar de pessoas. Quando Pedro traz Jesus, você acha que, Pedro, tu me amas? Você acha que isso é o quê? O que Jesus estava fazendo com Pedro? Pedro, tu me amas, Agapau? Me amas mais do que todas as coisas? Esse é o amor que é intitulado ali na Bíblia, o amor ágape. Aquele amor que supera todas as coisas, que sofre todas as coisas, é aquele amor incondicional, o amor de Jesus por nós. E Pedro responde, Jesus, tu sabes que eu te amo, mas esse amor é um amor filéu. É um amor de irmão, um amor que pode falhar. Jesus está trabalhando com Pedro ali. E ele pergunta 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas, Agapau? Jesus, eu te amo, filéu. E vai indo assim, vai indo. Até que Jesus pega e diminui o nível. Pedro, tu me amas, filéu? Jesus, tu sabes. Esse tu sabes que Pedro diz... Eu imagino, queridos, Jesus, o Senhor sabe que eu fiz merda, o Senhor sabe que eu errei. Jesus estava demonstrando o seu amor por Pedro, estava forjando Pedro a ponto de que ele seria um dos maiores apóstolos que nós tivemos. Um apóstolo que foi a ponta, foi o líder daquilo que Jesus tinha para fazer. Pedro, junto com Paulo, nós podemos ver grandes coisas em que eles fizeram. E isso é o discipulado, é você ser intencional. Pedro, ele estava fugindo. Pedro, ele não queria conversar com Jesus. Tanto que Jesus tem que ir única e exclusivamente falar com o bonitão, com Pedro. Com os outros ele se encontra, todos juntos. E com Pedro, é um relacionamento diferente. Por quê? Porque Pedro dava trabalho, querido. Você acha que Pedro não dava trabalho? Pedro deu muito trabalho para Jesus. Mas Jesus entendia aquilo que ele precisava fazer. Jesus entendia o cuidado que ele tinha que ter. E é por isso que nós precisamos entender que o Evangelho, ele precisa seguir.
Nós precisamos ministrar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Os nossos dias têm que ser uma carta viva. Nós somos, querido, nós somos aquela Bíblia que as pessoas às vezes não vão abrir para ler. O seu estilo de vida, aquilo que você faz como discípulo de Jesus, vai dizer aquilo quem você é. Se você é uma pessoa que não é um discípulo de Jesus, a sua vida é totalmente ao contrário, você acha que as pessoas vão querer conhecer esse Jesus que você vem para a igreja? Vir para a igreja não é nada, se você não tem uma vida com Deus. Primeiro de tudo, nós precisamos colocar Ele no centro. Porque quando nós estivermos aqui em igreja, em família, aí sim, isso vai ser um momento importantíssimo para nós, em que nós seremos curados, em que nós seremos direcionados. Sabe o que é isso? Esse encontro de domingo nada mais é do que você ser equipado, para que quando você saia daqui, você viva uma semana em que o Evangelho ele está preso nos seus dias, em que a vida com Deus está presa no seu dia a dia. É para isso que serve o culto, é para te empoderar a viver aquilo que Ele tem para você. O discipulado vai ser o lugar em que você vai cuidar de pessoas. Sabe por quê? Para a gente encher essas cadeiras, querido, é muito fácil. Não é difícil encher essas cadeiras. Sabe como que a gente enche? A gente já passou por isso. Pode até colocar mais cadeira, encher isso daqui de cadeira a ponto de ficar intransitável. A gente enche. Eu falo para vocês que a gente enche. Sabe por quê? É só chamar uma Thalita Pereira para vir pregar aqui. É só convidar um André Fernandes para vir pregar aqui, um Teófilo Hayashi. É só convidar uma grande estrela, um Thales Roberto, um Morada. A gente enche isso daqui. Só que encher igreja não é sinônimo de sucesso. O sinônimo de sucesso é você gastar a sua vida pelo Evangelho. O sinônimo de sucesso é nós termos sim esses bancos cheios, mas bancos cheios de pessoas que exalam a presença de Jesus. É encher esses bancos de pessoas que quando terminar esse culto e sair lá fora, as pessoas que são necessitadas por Jesus, elas vão clamar por estar perto de você. Eu trabalho com redes sociais, eu trabalho com o mercado digital, e eu estava analisando umas coisas essa semana, algumas coisas para alguns clientes que a gente pudesse trazer ali mais visualizações, e eu comecei a ver algumas coisas que estavam na trend, que era o do momento. E pasmem vocês, praticamente toda semana nós temos algo cristão nas trends. Uma música evangélica. Sabe por quê? Isso não é à toa, querido. Não é porque é uma música bonitinha. Sabe por quê? As vidas, elas estão clamando por Jesus. Nunca esteve mais fácil nós demonstrarmos a presença de Jesus do que nesses últimos tempos. As pessoas têm clamado por algo que vai preenchê-las. As pessoas têm clamado por algo que vai mudar as suas vidas. Deus tem nos chamado para viver esse Evangelho, para viver esse reino que vai mudar a vida de pessoas. Sabe, Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós para pregarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo. Você não nasceu por um acaso. E eu queria nessa noite que você se colocasse de pé. Aleluia. E sabe, eu queria fazer um desafio para você. Eu queria te desafiar a partir de hoje. É o desafio que hoje eu tenho implementado, hoje eu tenho sentado com os jovens. Depois daquilo que eu aprendi, a importância daquilo que é, eu tenho sentado com os meus discípulos. E eu creio que eu vou ser instrumento de Deus, não porque eu sou bom, não porque Deus fala no meu coração, não. Mas porque eu quero ser um atalaia do Senhor na vida dos meus discípulos.
Eu quero mudar a vida deles a ponto deles nunca mais escolherem pelo mundo, deles serem a diferença em tudo aquilo que eles fizerem. E eu quero fazer esse desafio para você, que você entenda a partir de hoje, que quando te perguntarem o que você é, qual religião que você segue, o que você é, o que você se denomina, você não vai falar mais cristão, você vai dizer assim: eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo daquele que um dia se entregou por amor a mim. E a partir de hoje, feche seus olhos nessa noite. Eu profetizo nessa noite, Espírito Santo do Senhor, eu profetizo sobre cada vida de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor irá tirar o sonho de cada um deles. Eles não dormirão mais tão bem quanto antes, porque a partir de hoje, o Senhor irá colocar no sonho deles vidas. A partir de hoje, o Senhor irá incomodar cada um deles, para que eles vivam uma vida de se entregar completamente por almas, por vidas que precisam ser alcançadas. Espírito Santo, eu oro nessa noite para que o Senhor nos incomode, para que o Senhor derrame sobre nós algo diferente. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor estabeleça em nossos corações o amor e a vontade, Senhor, de gastar as nossas vidas pelo discipulado, gastar as nossas vidas em cuidado pelo próximo, gastar os nossos dias em amor àqueles que precisam te conhecer. Espírito Santo, derrame sobre nós essa unção, derrame sobre nós uma unção de te amar com todas as nossas forças, de gastarmos os nossos dias na tua presença, gastarmos os nossos dias para propagar o teu evangelho, que é vivo e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Senhor Jesus, a tua palavra é viva, a tua palavra transforma. Senhor Jesus, a tua palavra, onde ela chega, ela gera mudanças. E nós cremos que o Senhor é a palavra encarnada. O Senhor é aquele que está sobre nós, ministrando, nos direcionando. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós essa unção que foi ministrada nessa noite de bois selvagens. Senhor Jesus, nós somos fortes em Ti, nós somos intensos em Ti, nós somos uma igreja que é eleita e exclusiva, uma igreja triunfante, que vai vencer contra as potestades, que irá romper correntes, Jesus, que irá romper algo novo. Eu creio que o Senhor irá derramar sobre nós essa unção. O Senhor já tem derramado sobre nós essa unção. É o que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu quero fazer esse desafio para você. Deus começou já a colocar no seu coração discípulos, pessoas que você entende que você tem um papel de fazer a mudança na vida deles, e que a partir de hoje você venha gastar todos os seus dias em mudar a vida dessas pessoas. O discipulado, sabe o que é? É você marcar com ele. O discipulado não é um encontro que você vai fazer pelo acaso, não. O discipulado é esse direcionamento. Você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim: cara, eu quero sentar contigo, eu quero caminhar com você. Você vai fazer essa proposta com ele, e você vai marcar com ele na sua agenda. Você vai marcar com ele um encontro toda semana. Você vai gastar 1 hora do seu dia por essa pessoa. Todas as semanas você vai sentar com elas. Todas as semanas você vai ser direcionada por Deus para começar a trabalhar aquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa. Amém? Eu sei que já tem pessoas, porque o nosso pastor trabalha dessa maneira. Nós temos uma equipe de liderança que já tem trabalhado nisso. Os pequenos grupos são a prova disso.
Mas eu entendo que Deus nos chama não só para a liderança. O discipulado não é só para aqueles que são líderes de pequeno grupo. O discipulado não é só para aqueles que às vezes estão ocupando o papel de liderança. Mas o discipulado é a grande comissão que Deus estipulou para todos. Que Deus vai colocar no seu coração pessoas que precisam ser cuidadas. Amém? Adore a Ele nessa noite.